Bom, nesse momento nós vamos começar a fazer uma entrevista para o Festival do Conhecimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma busca para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso às informações que circulam no meio universitário, no meio de pesquisa, no meio de conhecimento em si. E uma das raízes mais antigas de conhecimento que se tem notícia no mundo ocidental e oriental é o Vedanta. E o que nós estamos trazendo aqui, eu estou tendo a honra de poder trazer uma pessoa que é a pessoa mais importante em termos de conhecimento védico no Brasil, reconhecida pelo governo da Índia, que em 2020 concedeu a ela o prêmio civil, um dos mais altos, uma das mais altas honrarias civis que o governo da Índia pode conceder, que é o Padma Shri. Então, eu estou falando, quem conhece já adivinhou, da professora Glória Arieira. Muito grata por sua presença, professora Glória. Obrigada pelo convite, Cristina, e é uma honra estar aqui para poder falar com vocês. Muito obrigada. Para nós é que é uma honra recebê-la. E a pergunta fundamental, assim, de início é: o que é o Vedanta, professora Glória? Bem, o Vedanta, ele se apresenta a si mesmo. Ele diz o que ele é. Ele faz... Vedanta é uma palavra que quer dizer o que está no final dos Vedas. Veda, Anta. Anta é parte final, é o final. Então, o que nós encontramos na parte final dos Vedas é o que é Vedanta. Antes de falar sobre Vedanta, eu gostaria de falar sobre o que é o Veda. Então, o Veda é um corpo de conhecimento que fala basicamente, sobre todos os assuntos que vão pontuar a cultura da Índia, a cultura original da Índia. E tem dois pontos fundamentais que nos leva a entender o que é Vedanta. Quase que poderíamos dizer que os Vedas se dividem em duas partes. Então, uma parte analisa a ação, o resultado da ação, o objetivo da ação, o que se quer conquistar através da ação, pontuando que a ação é alguma coisa que cria uma mudança, uma produção, uma transformação. Então, no processo da ação, a gente produz sempre alguma coisa nova. A segunda parte dos Vedas, que é a parte final, que é Vedanta, é a parte sobre conhecimento. E o conhecimento se diferencia da ação no sentido de que ele não produz nada novo. Ele revela o que é. Uhum. O que é basicamente ou o que é momentaneamente está sendo apontado. Mas ele revela o que está ali na frente. Porém, o conhecimento, ele também pode se dividir em duas partes. Porque o conhecimento de um objeto exige os sentidos estarem ligados e a mente com o seu intelecto, a sua lógica. Então, o meio de conhecimento que a gente usa para o conhecimento de tudo no universo são os 5 sentidos e a mente por detrás. Porém, nós temos uma questão, que é o objeto. Todos os objetos no mundo, no universo, todos os objetos no universo estão em constante transformação. E também ele é limitado e visto de vários ângulos. Então, enquanto o objeto muda, o conhecimento do objeto também muda, porque o objeto muda. E os sujeitos que veem o objeto, eles também mudam. E eles têm pontos de vista diferentes. Então, a gente pode falar de qualquer objeto de vários pontos de vista, devido a isso, devido à mutabilidade do universo, a mutabilidade do sujeito que percebe o objeto.
Vedanta vem apresentar um outro tipo de conhecimento, que é o tipo da coisa, ou a gente se encanta e vê significado, ou não consegue ver um significado ali. Porque a demonstração de Vedanta, quer dizer, o meio de conhecimento que Vedanta se constitui no seu processo de conhecer, é um meio de conhecimento onde o assunto, né, o tema do conhecimento é o sujeito. Então, o sujeito não pode se tornar um objeto. Evidentemente, se o sujeito é o corpo é um objeto. Se o sujeito é a minha mente, o sujeito ali seria um objeto. Mas é o sujeito no sentido mais básico, mais fundamental de si mesmo. Então, ele não pode ser visto através dos sentidos, porque tornaria ele um objeto, nem através da lógica e uma conclusão lógica, porque a lógica também parte de uma observação inicial dos sentidos. Então, Vedanta se propõe a ser um meio de conhecimento do sujeito imutável, o sujeito que é um único e o mesmo sujeito em todos os seres, e que não muda, não tem nascimento, não tem morte, nem tem processo de transformação. Então, se ele é alguma coisa que não pode ser visto pelos sentidos, nem pela lógica, qual é o meio de conhecimento? Então, essa aqui é a nossa questão. Qual é o meio de conhecimento? E aí, Vedanta vai dizer que o meio de conhecimento vão ser palavras que vão apontar, as palavras não vão revelar exatamente, porque quem revela é o próprio sujeito que se revela, dizendo que esse conhecimento, esse eu, ele está sempre presente. E ele é a essência de quem cada um de nós é. E ele é experienciado o tempo todo por nós. Então, de uma certa forma, ele é conhecido, porque é o ser básico que a gente experiencia. Porém, não existe clareza em termos de entendimento dele. Então, a gente está sempre buscando alguma coisa que a gente experiencia, mas que a gente, de fato, não entende. Então, Vedanta é um meio de conhecimento que visa levar a pessoa a si mesmo, a entender que, apesar de fazermos vários papéis, existe um eu básico que é livre de limitação, que está sempre conosco, comigo, porque sou eu, mas nem sempre é evidenciado. E por não ser evidenciado, a gente sai buscando em vários lugares diferentes. Então, é um meio de conhecimento que aponta através de palavras e um método de apontar. Vamos dizer que isso vai, assim, na direção oposta de uma civilização que trabalha com o visual, que trabalha com o que não é a reflexão profunda, né? Uma civilização que se baseia em estímulos externos, sinais externos, sinalização externa, ela não tem um hábito de incentivar nas pessoas essa reflexão profunda. É complexo até para entender o objeto Vedanta. Que Vedanta quer dizer, o Veda tem como objetivo levar a pessoa, não levar a pessoa a estudar, não é esse o objetivo, é levar a pessoa a ver a importância desse conhecimento, porque se a pessoa descobrir essa importância, ela vai correr atrás, ela vai se interessar. Então, eu não quero enfiar na pessoa, eu quero mostrar para ela que esse é um conhecimento básico. Se você entender a você mais profundamente, você vai estar livre de ter que ficar se provando, buscando alguma coisa invisível a todo momento e sentindo uma carência que você não sabe de onde que vem. Então o que os Vedas fazem? Basicamente, o método vai ser Viveka Vairagya. Você se questionar, a reflexão, a capacidade de contemplação, o entender melhor o que a gente quer, como que a mente reage. Então, a reflexão é a maior ferramenta. Então, levar a pessoa a essa reflexão no tempo, a todo momento na vida, de forma que a gente possa, Vairagya,
largar de mão o que realmente não tem o valor que a gente achava que tinha. Então, o interessante é que os Vedas têm como base não dizer para a pessoa assim, senta e medita todo dia, mas faça com que a sua vida seja mais reflexiva, mais meditativa, nas suas conclusões, nos seus julgamentos, nas suas relações com as pessoas, à medida que você quer alguma coisa, porque à medida que você entender melhor dessa pessoa que você vai querer conhecer mais profundamente quem você é. Então, não é uma cultura, não é uma filosofia, não é uma tradição que quer convencer uma pessoa de uma realidade, mas que quer fazer com que cada um se interesse por saber mais, porque em algum momento ela vai buscar o que é o eu imutável. Né? Eu acho que essa é uma grande beleza da tradição dos Vedas. Não se quer converter nem convencer ninguém. Se quer falar, olha como é importante você refletir, olha como é importante você poder entender melhor de vários ângulos o que você está vendo e não ficar fechado numa única coisa. Porque nesse processo você vai acabar buscando algo maior. Nesse momento em que nós estamos observando que a sociedade está passando por uma necessidade muito aguda de discernir entre o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro, o que ela deve escolher, o que ela pode não escolher, no que acreditar, o que haveria de sinalização no conhecimento védico para trazer minimamente uma calma em relação a essa ansiedade de questões que a gente, de uma hora para outra, não tem uma solução. Uhum. O que eu vejo, assim, de muito significativo dentro dos Vedas, de uma forma atemporal, no sentido de que funciona para todas as culturas e todos os tempos, né? É essa análise de realidade. Então, na visão dos Vedas, existe uma realidade imutável e absoluta, que é chamado de Brahman, que é aquilo que não muda e que, na verdade, é a verdade essencial do indivíduo. Então, seria um ponto de saber, existe um livre de limitação, porque mesmo na Índia, nem todo mundo sai correndo atrás para estudar Vedanta nem Brahman, mas sabe que existe. E sabe que no dia que eu me interessar, vai ter gente suficiente para me ensinar. Que isso já é uma grande coisa, eu acho. A gente saber que tem alguém que vai me ensinar quando eu quiser, né? E dá um conforto. Mesmo que não seja. Mas eu sei que no dia que eu precisar, está ali. Então, existe um absoluto imutável. Mas são 3 ordens de realidade. Existe uma realidade relativa, que é o que, basicamente, nós podemos ver. Então, são os fatos, né? O que eu vejo, você vê, a outra pessoa vê, todo mundo vê. Então, existem fatos ali que podem ser mencionados. De acordo com a narrativa de cada um. Não. Quer dizer, eu vou chegar lá. Então, primeiro é um fato. Ali tem uma montanha, hoje está chovendo. Um fato real. Um fato real, relativo ao mundo. Sim. Mas existe uma terceira considerada realidade, que é subjetiva, que é a do sujeito, o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. É aí sim a narrativa. É o meu ponto de vista, a maneira com que eu olho e vejo. Porque a maneira com que eu olho e vejo depende de muito conteúdo que já está dentro de mim, muitos julgamentos e muitas limitações, uma bagagem de experiência. São vários e vários véus, realmente, né, que vão fazer a pessoa ver através daquilo. Então, a análise que a gente tenta fazer aqui, o de orientação de análise, é a gente poder separar, porque o absoluto está lá, não é a questão. A questão é a gente saber o quanto que é relativo e o quanto que é subjetivo.
Porque se eu sei, se eu concordo que existe uma visão relativa e a outra subjetiva, eu estou preparado para analisar se o que eu estou falando é meu ou se o que eu estou falando de fato está ali concretamente. Né? Então, é poder discernir isso. Porque muitas vezes a gente fica agarrado numa visão subjetiva, achando que ela é objetiva e ela não é. E a pessoa não enxerga a diferença. Uhum. Né? Então, saber que existe isso e saber o quanto subjetivo é uma visão até mesmo injusta do objeto do qual você está falando, porque é uma visão e não é a visão total. Quando se analisa uma pessoa ou uma situação, um objeto, a gente tem que ter uma visão mais ampla para poder analisar, porque uma análise parcial não é análise, é uma visão pessoal, né? Então, quando você entende que existe um tanto que você pode concretamente dizer que são fatos, mas existe muita coisa que é a subjetividade, eu me preparo para tentar, que é o ideal, né, ser o mais objetivo possível, deixar mais de lado as subjetividades. Uhum. Agora, o discernimento em relação ao que é parcial da leitura, tanto minha quanto do outro, ela precisa essencialmente do quê para romper essa coisa fractalizada, essa coisa toda dividida? O que é necessário? O que dá às pessoas, na visão védica, o distanciamento necessário para que ela possa discernir as coisas? Na sua pergunta já tem a resposta, porque o que a gente diz é que, em relação a qualquer coisa, né, seja a outra pessoa, ou seja, a minha pessoa, eu preciso de dar um pequeno distanciamento. Porque esse pequeno distanciamento me dá uma objetividade. Né? Quando eu posso botar o objeto aqui, né, separado de mim, e tentar olhar para ele como o objeto que ele é. Né? Porque entendendo que eu posso, debaixo de várias emoções, experiências pessoais e desejos, olhar aquele objeto. Mas nesse momento, isso aí é uma segundo momento. Primeiro eu tenho que olhar o objeto tal qual ele é. Tal qual a outra pessoa poderia ver também. Quer dizer, então tem um tanto que eu vejo, a outra pessoa vê, a terceira pessoa vê. Mas tem um tanto que eu vejo. Você vai ver diferente, a outra pessoa vai ver diferente. A gente pode juntar até isso tudo, mas nós temos que saber que um tanto é o que é, e o outro tanto é a minha contribuição pessoal de visão. Se a gente mistura as outras coisas, isso é que se chama confusão. Isso aqui é ilusão, é a confusão, porque eu não consigo separar objetivo de subjetivo. Essa aqui é a questão. Então, a minha pergunta, na realidade, tinha que ser um pouco antes. Como é que eu percebo que o que eu vejo, existe o que é meu no que eu estou vendo e que eu posso não estar vendo algo real, assim, que seja livre da minha colaboração para estar construindo aquela realidade? Quer dizer, basicamente, eu vejo que é necessário que a gente entenda, quer dizer, o entender aí é mais profundo, é acolher a ideia, né? Entender no sentido de acolher a ideia, de que o ser humano, ele não existe livre de subjetividade. Né? A subjetividade, ela existe e ela é a nossa criação, é a nossa contribuição, tudo isso tem o seu valor, não é que a gente tenha que deixar de ser subjetivo, porque não é possível e também não é desejável. Mas, no que a gente se calça primeiro? É na análise do objeto de uma forma respeitosa e uma forma mais ampla e completa. Então, se a gente permite uma visão
parcial de um objeto, isso é uma grande injustiça. Quer dizer, vamos dizer, nós temos uma pessoa em comum que nós vamos falar dessa pessoa. Aí eu digo, essa pessoa é injusta, quer dizer, vamos dizer uma outra palavra que eu quero usar depois. Essa pessoa parece que não raciocina, tem uma visão tão parcial, como é que não está vendo o problema que está se apresentando e a pessoa parece que quer fechar os olhos? Então, aí você pega e diz, eu concordo também, não sei o quê. Mas a outra pessoa diz, mas quando essa pessoa fala sobre um assunto, sei lá, de carro, por exemplo, ela tem um conhecimento amplo, ela tem capacidade de dizer coisas que eu nunca ouvi. Né? Então, nós estamos aqui, 3 pessoas, cada um está olhando de um lado, 2 pessoas estão concordando, o outro está olhando do outro lado. O que a gente tem que entender é que como que a gente pode juntar isso tudo? Para aquela terceira pessoa não estar válida, né? Para ela estar válida, eu não preciso estar inválido. Eu preciso de entender que existem maneiras de olhar, mas o que é a pessoa inteira? O que é o fato? O que é a pessoa inteira? Porque se a gente se nós ficamos discutindo ponto de vista, nós nunca vamos chegar ao que é. Né? Então, a gente tem que entender que o que é pode ser uma soma disso tudo. Né? Uma soma disso tudo. Mas é injusto a gente dizer que o que é só uma parte. Porque, na verdade, você está olhando só uma parte só, você não está vendo o conjunto. Né? Então, não é que as subjetividades, né, uma visão, uma maneira de ver, não seja válida. Mas a gente tem sempre que entender que o objeto analisado ele é mais do que uma visão única. Ele se constitui por si só e mais as visões de todo mundo que lida com ele. E hoje a gente está muito focado em subjetividade. Num foco, numa visão, numa afirmação de que é isso e, portanto, não é aquilo. Então... E numa afirmação de tal forma amarrada, ou pelo menos dita, se não amarrada, mas pelo menos dita, como se fosse uma grande autoridade, que parece que o discurso torna o objeto aquilo somente. Sim. Parece que um discurso valida aquela visão. Né? Sim, essa é a pergunta natural subsequente. Por que há uma tendência a polarização quando não existe esse momento de reflexão instaurado? Porque parece que quando não há um agravamento da polarização. Então, essa polarização significa e representa o quê? Então, quando as pessoas só veem os opostos, né? Só veem coisas, quer dizer, se prendem a ideias, né? a conceitos, porque o mundo é dual, né? O mundo é dual, não dá para fugir disso. Então, existem certas ideias que a gente pode ver como opostas. Né? Então, você tem o frio e o calor, e essa pessoa vai dizer que calor que é bom, e a outra pessoa vai dizer que o frio que é bom. Então, o lugar que é frio é que é o lugar ótimo, você não tem nada, você não sabe de nada. Então, são 2 opostos. Né? E esse aqui fica a dizer que isso aqui é bom, e o outro fica a dizer que o oposto é bom. Não vai ter ponto de contato. Não vai ter um ponto de contato. Então, o que a gente pode fazer numa situação assim? É ver o que tem de bom nessa visão toda. Então, o frio traz isso, traz aquilo de bom e traz aquilo de ruim. O calor traz isso e isso de bom e isso de ruim. Na soma, quer dizer, não negar o fato de que ambos têm coisas positivas. Agora, a questão é, o que eu quero predominantemente? Eu acho, para mim, que o calor é melhor. Então, para eu me constituir com validade, eu não preciso aniquilar 100% o outro. E o que a gente está fazendo? A gente está aniquilando o outro completamente, desconstituindo o outro.
Como se fosse completamente ruim para eu me levantar. Então, é aquela coisa infantil de que eu tenho que pisar no outro para ter altura. Por que você não cresce? Sabe? Para quem tem que pisar no outro para ganhar altura? Se o outro baixar, não, eu que tenho que me levantar. Né? Então, o que tem de bom de um lado e de outro? E como que a gente, o que eu escolheria? O que nesse momento tem mais de vantagem? A capacidade de abrir um diálogo. E que eu acho que o mais importante, em termos de educação infantil, juvenil, de adulto, de tudo, é o entendimento, é o diálogo, é ver dentro da dualidade o quanto a gente pode entender de coisas que serão boas e ruins, e cada um vai escolher uma coisa dentro da predominância de coisas boas para mim, ou de úteis, enfim, né, agradáveis, do que se constituir pela aniquilação do outro. Porque me chama muita atenção uma coisa, que, do ponto de vista intelectual, as pessoas defendem muito que não existe só um preto e só o branco, só um bem imaculado e um mal profundamente definido, que isso é uma coisa infantil, que não é bem assim. No entanto, quando determinadas circunstâncias se apresentam em termos sociais ou em termos de posicionamento cultural, ideológico, seja o que for, a tendência é essa polarização que essas mesmas pessoas criticam quando há uma discussão estética ou uma discussão em relação a um determinado objeto social, político. Então, é interessante. Uma hora é confortável a crítica a essa reflexão mais aberta. Em outra, se mergulha nisso as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Eu acho, eu não sei se é isso que você está falando, há alguns anos atrás eu ouvi falar isso, não é exatamente o preto nem o branco, mas é a área cinza. Eu não concordo com essa visão, não sei se é o que você está falando, né? Porque, quer dizer, a gente não pode dizer que não existe um lado e um outro lado. Não, existe. Agora, a questão é que nem o outro é absoluto positivamente, nem absoluto negativamente. É isso. Então, quer dizer, ele é bom. É bom de várias formas, mas ele é ruim de várias formas. Enquanto a gente não entender que qualquer objeto, e até nós mesmos como pessoas, teremos sempre um lado que vai ser bom para certas coisas e um lado que vai ser ruim para aquelas coisas, se a gente não conseguir aceitar essa dualidade, ela vai se constituir como polaridade. Quer dizer, existe uma dualidade. Certas coisas dependem, é boa, né? É bom, mas não é absolutamente bom, né? Eu acho, por exemplo, cabelo branco uma coisa muito boa, foi ótimo na minha vida. Porque no momento em que eu tenho cabelo branco, eu sou mais velha, eu tenho outra forma de me relacionar e estar tranquilo. Só o cabelo branco já me protege. Né? Eu acho ótimo. Agora, tem outras coisas que ele não é tão bom. Né? Então, é bom ou não é bom? Bom, na maior parte das circunstâncias, eu acho ótimo. Mas tem horas que realmente podia ser um pouquinho diferente. Quer dizer, a gente vê que tem um lado que é bom. Até numa coisa que você acha que é horrível, às vezes é bom. Depende. Mas, para se constituir bom, não precisa de perder o valor do oposto. O oposto não precisa perder o valor. Né? Então, é um não lidar, não valorizar o questionamento, o entendimento, de ver que tudo é dual, só porque tem um lado ruim, ele não é 100% ruim. Ele tem muita coisa boa também. Isso é que eu acho que é o interessante da gente poder ver, né?
E do ponto de vista da calma, há uma tendência a se falar muito de aspectos da cultura oriental que são focadas em algumas atividades. Por exemplo, a prática do yoga, a prática da meditação. Agora, essas práticas, elas estão profundamente vinculadas a uma maneira de ver a vida, né? Elas podem se isolar como um instrumento solto? Se isolar como? A prática de yoga se isolar? A prática de meditação? Praticar o yoga sem qualquer outra reflexão em relação ao significado cultural que essa prática tem. As práticas mencionadas no Oriente como um todo, eu vejo sempre, como eu vejo os Vedas, que são para o ser humano. Elas são para qualquer pessoa em qualquer país, em qualquer tempo, qualquer religião, qualquer cultura. Elas servem para o ser humano. E o que eu vejo, basicamente, em todas essas práticas, né? Porque, por exemplo, só para citar, se fala muito que na Índia existe, como Mahatma Gandhi, existe uma ênfase na não violência, tá? E aí, devido à não violência, as pessoas tomam essa atitude, daquela atitude, são muito isso, muito aquilo. A não violência é um ato, é uma ação. Agir de uma maneira não violenta. Agora, para a pessoa agir de uma maneira não violenta, ela tem que ter alguns entendimentos para trás, porque a gente age conforme a nossa mente, conforme os nossos valores, conforme os nossos entendimentos e nossas reflexões. Então, para agir de uma maneira não violenta, a pessoa tem que ter uma mente acomodativa da humanidade como um todo. Quer dizer, acomodar o outro e entender que eu não preciso seguir nem ser amigo daquele outro, mas acomodar ele enquanto pessoa. Sabe, ele tem o direito, tanto quanto eu tenho, de ser dessa maneira, de viver nesse mundo que não é meu, é nosso, com respeito. Não tem direito de destruir uma natureza da qual eu também participo, né? Mas ela tem um direito de ser como ela é, desde que ela não vá atrapalhar os outros. Então, se eu tenho um entendimento desse kshanti, dessa acomodação de todas as pessoas, eu posso agir em consequência, eu posso agir numa forma de não violência. Quer dizer, a gente precisa de ter um entendimento primeiro, porque a consequência, que é o ato, vai ser de acordo. Então, dentro dos Vedas, a preocupação não é como você vai agir, é como você vai entender. Como você vai refletir? Qual é a sua amplitude de visão de mundo do ser humano? Isso é que importa, o resto é consequência. O resto é consequência. Então, conhecimento, reflexão, multiplicidade, várias pessoas pensando diferente, isso é riqueza. Isso é riqueza. Ver o mundo na dimensão que ele tem. E não dar ao mundo a dimensão da minha pequena cabeça. Essa frase é importante. Né? Muito importante. O seu prêmio de reconhecimento de uma ação fora da Índia, dentro de uma área tão significativa quanto educação e literatura, são reflexo de uma atividade nesse campo ou no que representa o conhecimento védico como um todo? Eu acredito que, porque esse prêmio é um prêmio significativo para a Índia, para o indiano, né? E, apesar de ser dado pelo primeiro-ministro, né, que é importante na Índia, né, mais do que o presidente, né, ele é muito analisado. As pessoas que vão receber aquele prêmio, elas não são escolhidas, sei lá por quê.
eles analisam como que aquela pessoa contribuiu, né? E eu acredito que a contribuição que eles viram no meu trabalho foi de trazer uma clareza sobre a tradição védica numa linguagem que é ocidental. Sabe, de conseguir transmitir o que aquela cultura fala, do que ela fala para o brasileiro, basicamente, mas o ocidental de uma forma mais ampla, né? Porque não é fácil traduzir um pensamento, não é fácil, né? Um sinônimo não traduz, né? Traduzir do sânscrito para o português não quer dizer que eu vou dar a você a visão do que aquilo significa. Eu vou dar a você um vocabulário, uma palavra nova, mas não o coração do significado da palavra, né? A essência, o espírito da palavra, né? O que pulsa por detrás. Eu não vou dar. Se eu não explicar ao invés de traduzir. Então, eu acho que é isso, é levar uma cultura na sua essência, botando uma outra língua, mas explicando o coração da cultura, e não só traduzir palavras. Hoje em dia, nós vivemos no terreno da comunicação podemos chamar de uma crise. Mas a crise, ela se estabelece não no sentido mais profundo da função, por exemplo, no recorte do jornalismo, não se reflete na deontologia, na razão de ser e de existir do jornalismo. Esse continua inalterado, nós continuamos precisando ter informações de qualidade em relação ao que acontece, a contextualização do que acontece. Nós temos também as pessoas envolvidas nessa atividade. É um segundo tripé, é uma segunda parte do tripé, né? A qualidade da compreensão e do domínio de ferramentas dessas pessoas para poder passar e explicar as coisas, não simplesmente transferir o pacote. Está aqui o pacotinho embrulhado, entrega o pacotinho embrulhado, né? A crise maior se estabelece no meio. É como a pessoa transmitirá essa informação. A maneira como as empresas se organizaram, o tipo de trabalho que se estabeleceu dentro do jornalismo, necessitando de plataformas dessa ou daquela maneira, que chega à internet e explode. Explode e exige um novo modelo. Então, aparentemente, há uma tendência a se manter os caquinhos para que o mosaico faça com que aquela estrutura anterior ainda esteja presente. Então, a visão filosófica e distanciada e consciente do processo da comunicação, eu, particularmente, vejo com muita similaridade em relação à compreensão de qualquer coisa, de tudo. Então, quando uma filosofia se apresenta, ela poderia ser útil para outros âmbitos. Por exemplo, nós poderíamos usar princípios védicos para a compreensão de uma questão médica, de uma questão jornalística, de uma questão de campos específicos de conhecimento? Bem, tudo que constitui a cultura da Índia, né, a cultura védica, mas a cultura que chamam da Índia, né, ela está baseada nos Vedas. Então, quer dizer, a dança, o teatro, a música, a arquitetura, a medicina, tudo tem a sua essência ali nos Vedas. E depois se desenvolveram textos assim elaborados ao longo do tempo.
Então, de uma certa forma, todas as áreas da vida estão conectadas a esse conhecimento antigo que é dos Vedas, né? Mas o que, basicamente, a preocupação maior dos Vedas é o entendimento da natureza do mundo, que, de uma forma inevitável, está em constante transformação, a natureza do indivíduo no seu corpo, mente, que também está em constante transformação, e a natureza de um sujeito imutável, que é a verdade de todo o universo. Então, eu tenho que entender que tudo muda constantemente, né? Tudo muda constantemente nesse universo, obedecendo certas leis, certas ordens, e que, como tudo muda, eu tenho que tentar entender a mutabilidade e como que eu posso me adaptar a esse novo formato. Então, a ferramenta que os Vedas dão é esse questione, não, questione, veja o quanto aquilo tem valor e larga a mão do que não tem valor. Se não tem, não vai gastar seu tempo com coisas que não têm verdadeiramente valor. E fica firme no que realmente valor tem para você. Então, isso, porque a gente não pode dar conta do mundo inteiro, mas a gente pode contribuir para certas áreas. Então, veja o que você pode contribuir, porque todo mundo contribuindo vai existir uma riqueza, né, para todos, né? E que é uma mentalidade, né? É uma mentalidade. A mentalidade na Índia existe a mentalidade da contribuição, né? Da pessoa contribuir para o outro, né? Então, não é o quanto... a minha preocupação não é o quanto você gosta de mim, mas o quanto você pode usufruir da minha companhia, o quanto eu posso contribuir para a sua felicidade. Uhum. Então, no dia do meu aniversário na Índia, tradicionalmente, hoje em dia a Índia virou igual ao mundo inteiro, né? Mas, tradicionalmente, no dia do aniversário, né, aniversariante, eu levo bolo, doce para as pessoas, porque eu quero poder contribuir para a felicidade das pessoas ao meu redor, e não o que elas vão contribuir para mim. Então, existe essa ideia de uma contribuição para a harmonia. Dizem que tem uma história muito interessante que se fazia, que se fez muito na Índia no passado, né? Eu já ouvi essa história nos anos 70, ela devia ser dos anos 50, mas diz que para transmitir essa ideia, disse que num lugar onde estava havendo muito desentendimento numa vila, e aí o chefe lá daquelas vilas ao redor resolveu que vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, e ele botou um galanzão do negócio, botou uma rampa, assim, as pessoas tinham que levar, tem um copinho indiano, que é todo de inox, que você não vê por dentro. Então, todo mundo tem que contribuir com um copão, assim, de leite, porque nós vamos fazer uma festa para todo mundo, um doce de leite, com isso aqui. E foi todo mundo com seu copinho, tinha que ir, todo mundo foi. E a maioria pensou assim, eu não vou fazer festa para ele, eu vou levar no meu copinho água. E levou água, despejou água. Quando chegou no final do dia, a pessoa pensou, o meu copinho d'água no meio de tanto leite, ninguém vai nem reparar. Quando chegou no final do dia, o cara foi lá olhar, só tinha água. Todo mundo pensou no seu bem e não no bem. Ele disse, olha, qual é a festa que a gente vai fazer se vocês não contribuem? A festa é para todos nós. Cada um tem que contribuir. Aí nós teremos um conjunto funcionando, né? Então, é isso que é colocado. Ninguém vai ver o meu copinho de inox tapado, ninguém vai ver. Então, sabe, se eu não contribuo, a questão não é se ele não contribui, eu é que tenho que contribuir. Eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que inspirar. Nós, seres humanos, podemos inspirar as outras pessoas. Então, nós podemos dizer que existe uma natureza assim, processual dentro do ensino védico que atende a todos. Eu diria que é para a humanidade, realmente. Não é? Porque se você olha
essencialmente, se você olha a essência, você vê que essa essência é comum. Se você olha a forma, você diz estrangeira. Porque a forma, às vezes, é estrangeira. A roupa, a forma, a comida, ou como se veste, põe uma coisa aqui. Mas se você olhar o que está por detrás, o que está por detrás é um valor humano. Universal, né? Universal. Então, nesse sentido, a gente pode ganhar muito com o ensinamento dos Vedas nesse sentido. O básico, a linha mestra é essa. Viveka, Vairagya. Questionar, analisar, ver se é absoluto, é relativo, é subjetivo, e o que não é tão importante assim para você, joga fora. Então, isso serve na nossa vida, né? Sempre. Bom, estamos no limite do nosso tempo. Tive um prazer imenso, profundo, interno de estar fazendo essa entrevista, muito bom. E eu espero que as pessoas façam ótimo proveito. Se alguém quiser aprender, existe um instituto aqui no Rio de Janeiro, não existe? Isso. Foi um prazer estar aqui com você. Estar com você. E se existir um interesse, nós temos livros, nós temos um site, temos um YouTube, tem vários canais que a pessoa pode ouvir e entender mais um pouco. E tem as aulas, evidentemente. E o nome que as pessoas podem procurar na rede é ou Glória Arieira ou Isso. Vidya, V-I-D-Y-A, Vidya Mandir. Isso, Mandir, M-A-N-D-I-R, isso mesmo. Mas se der Glória Arieira, já vai entrar por lá. Tá bom. Então, muito grata, é um prazer revê-la, ouvi-la. E, se o universo permitir, assim que possível, de volta pessoalmente. Com certeza. Tenho um grande prazer, agora eu posso revelar aqui que eu tenho um grande prazer de ser aluna da professora Glória Arieira, com quem eu aprendo muitíssimo, e espero que vocês todos possam, que estão nos assistindo, nos ouvindo, ter essa oportunidade também. Felicidade, saúde, tudo Obrigada. de bom. Tudo de bom também. Namastê. Obrigada. Obrigada, Cristina. Então, tá bom, desligamos.